começar aqui nossa live. Seja bem-vindo aí, Moacir. É um prazer estar com você aqui nesse bate-papo aí para conhecer e apresentar ainda mais aí um pouco da fisioterapia, do exercício, da dor e como pode melhorar. A gente vai falar um pouco aqui sobre responder algumas perguntas que fizeram nas redes sociais com relação já foram perguntados aqui, a artrose no joelho e a corrida, como é que funciona, como é que eu melhoro essa artrose, ligamento cruzado, lesão de ligamento, dor de hérnia, dor no joelho, dor na coluna, dor na lombar, ai que dor. Vamos aqui fazer um apanhado sobre dor e falar um pouco desse tratamento aí também, como foi relacionado o meu tratamento com você, a busca do meu tratamento. Mas antes aí, fala aí um pouquinho, quem é o Dr. Moacir Bueno? Bom, eu sou formado em educação física, né? Depois eu fiz fisioterapia, e aí fui tentando entender um pouco mais desse mundo da dor, fui fazendo vários cursos, né? Entre eles osteopatia, busquei, enfim, várias formações em terapia manual, que pudessem explicar um pouco do que acontece com o nosso paciente, né? Por que um paciente melhora, por que o outro não melhora, e isso me deixava inquieto, até que eu fui fazer alguns cursos, congressos na área de dor, e me interessei por esse mundo, e fiz a formação também lá na USP, né, de avaliação e tratamento interdisciplinar da dor, que realmente abriu um pouco o horizonte, né, além de alguns cursos, para a gente entender um pouco mais esse mundo da dor, né? Por que uma pessoa que tem hérnia tem dor e a outra não tem? Então, por que a estrutura nem sempre corresponde à dor que a pessoa tem? Então, não é preciso ter lesão para ter dor, enfim, isso tudo me intrigava, né? Porque sai muito do nosso dia a dia. A gente é acostumado a olhar um joelho e a dor no joelho, então eu tenho que fortalecer, eu tenho que alongar, eu tenho que... E aí a gente foi vendo que eram outras, as consequências as causas eram outras, né? E aí eu fui fazendo vários cursos até entrar nesse mundo da dor, né? Quando a gente começou a conversar aqui, eu e Moacir, foi interessante, né, Moacir, que foi logo depois da minha lesão, eu não sabia meio o que fazer para o tratamento da lesão. Eu tive uma ruptura do ligamento cruzado anterior total e queria voltar à minha funcionalidade, mas pelo tempo eu ainda não tinha como fazer a cirurgia. E aí foi quando eu fui procurar o Moacir para poder... Ele chegou aqui do nada assim, ei, vem cá, vamos aqui na sala fazer uma sessão de fisioterapia. E aí a gente começou a conversar sobre o tratamento da dor. Aí eu comecei a postar algumas sessões, né? Algumas pessoas aqui até viram. E logo depois ficaram até surpresas, porque eu não fiz a cirurgia, mas recuperei totalmente a flexibilidade, estou com a força, voltei a correr, e isso em um prazo de 4 semanas, 5 semanas. E aí, quando teve essa riqueza de informações que você trouxe para mim, veio essa ideia de fazer a live aí, porque Moacir, quem tem muito conhecimento aí, hoje em dia, o Instagram, como diminuiu curtida, né? Ninguém curte mais. Vamos embora apresentar conteúdo aí, que é o que você tem para falar sobre dor, sobre a reabilitação, como é que foi a reabilitação. E aí, com você aí, o que é que você tem para falar sobre a reabilitação em si e sobre a dor com o exercício? O que a gente tem que, primeiro de tudo, quando a gente fala em reabilitação, a gente fala em pessoas que estão lesionadas ou machucadas, enfim, tiveram algum tipo de trauma e estão fazendo exercício, né? Bem dizer, é isso. É você recuperar essa pessoa através de exercício, lógico, terapia manual e tudo, mas a base de tudo vão ser os exercícios, né? O que é preciso entender nisso tudo é que a gente precisa de uma avaliação. O paciente que não é bem avaliado, ele não vale a pena ser tratado, né? Já dizia José Vicente Martins, do PNF, e é justamente por isso que eu acho que eu tenho tido alguns sucessos, porque a avaliação está sendo bem feita. Quando você avalia, você sabe o que você vai tratar. Se você não avalia bem, você não sabe muito bem o que vai fazer. Então você vai por tentativa e erro. Deu certo, eu mantenho. Não deu certo, eu saio. Eu vou tentar outra coisa. Então, e aí o paciente ele perde muito. Então, no caso da sua lesão em si,
a gente tem um quadro que é uma inibição artrogênica, quando a gente fala assim, né? Que é uma inibição da musculatura, por exemplo, do quadríceps, quando você tem um inchaço, uma lesão ali naquela região. Então você inibe alguns receptores, né, do sistema nervoso e você perde a ativação do quadríceps. Isso é o maior empecilho que a gente tem, é voltar essa ativação do quadríceps precoce, né, para que você possa voltar à sua funcionalidade, né? E o tratamento foi baseado na funcionalidade. Não, eu tenho dificuldade para subir escada, eu tenho dificuldade para andar, eu tenho dificuldade para ir ao banheiro, para sentar, enfim. Então você tem que ver a função para você poder fazer o tratamento, né? Tu falou também sobre PNF. Aí, para as pessoas que estão assistindo agora aí, o que é a PNF, o que é esse tratamento aí? O PNF é o FNP no Brasil, né? Que é a facilitação neuromuscular proprioceptiva, tá? Então, o que o PNF faz? Você quer ativar um quadríceps e aí você usa, mas aquele joelho ali não está muito bom. Então, a gente vai usar o que você tem de melhor para trabalhar o que você está com dificuldade. Então, a gente quando vai avaliar um paciente, e foi o que eu fiz com você, a gente usou o tronco para ativar o quadríceps, né? Então, você pede uma extensão de tronco para trabalhar o quadríceps e quando você menos espera, você está sentindo o seu quadríceps funcionar de novo, porque você vai mandando essa informação de que o músculo ele tem que se contrair de novo, né? Então, a gente brinca dizendo que o córtex tem que participar do exercício. Não adianta só, um exemplo, sentar na extensora e fazer o movimento. Isso aí vai te ajudar em recrutamento, mas não vai ensinar você a recrutar de novo, né? Então, é basicamente isso. O PNF ele tem, dentro da sua filosofia, uma abordagem positiva, trabalhar o que você tem de melhor, uma abordagem funcional, trabalhar dentro da funcionalidade, entre outras coisas também, você tem ali o aprendizado motor e também o controle motor. Então, você tem, entre outras, né? Mas isso é a base, assim, para você poder fazer um bom tratamento para o seu paciente, né? Então, eu tenho usado muito o PNF, inclusive quando eu estou dando aula na academia, né, com meus pacientes lá que na musculação, eu uso muito em vez de usar carga, para trabalhar até que eles sintam confiança para poder estimular de novo aquela região, por exemplo, com leg press, com agachamento, né? E você não precisa fazer um agachamento em pé. Você pode trabalhar esse quadríceps, um agachamento em pé não, mas você não precisa trabalhar esse quadríceps em pé só. Você pode trabalhar deitado, você pode trabalhar em 4 apoios. Você tem várias formas de trabalhar nessa musculatura. Uma coisa também que eu conversei contigo foi sobre a relação ao medo, né? O medo em fazer o movimento. Aí tu falou sobre o processo cognitivo, a relação desse medo com o movimento aí. O medo, ele meio que estraga tudo, né? A gente tem aí pessoas que têm medo, elas têm uma maior, vamos dizer assim, como é que eu posso falar? A gente fala em cinesiofobia, né? O medo de se mexer, né? Então, assim, o medo de que se eu abaixar, minha coluna vai travar, se eu agachar, meu joelho vai doer, enquanto que às vezes a gente precisa um pouco, e aí esse medo, né? A gente entra num ciclo ali, né? Vai gerando uma ansiedade, vai gerando um estresse, vai gerando mais cinesiofobia, mais expectativas negativas, né? E aí você vai entrando em incapacidade. O que a gente tem que fazer é conscientizar, não é dizer assim, olha, você não precisa ter medo. É você conscientizar do que está acontecendo. É meio que fazer uma educação em dor, né? Olha, é normal sentir um pouco de dor, você está voltando a mexer, mas não quer dizer que vai piorar tudo, né? Então, assim, quando a gente vai trabalhar a educação em dor, e é uma coisa que eu vejo que é meio falha em alguns fisioterapeutas ainda, né? Não é todo mundo que teve acesso a essa informação, é justamente para diminuir esse medo, diminuir a catastrofização, parar de pensar o tempo todo no problema, né? Entre aspas, na sua dor, né? Então, assim, é o que eu falo, vocês estão de relógio agora, mas vocês não estavam nem sentindo o relógio. E agora, só porque eu falei, está todo mundo sentindo o relógio. Então, é mais ou menos isso que acontece com a dor, né? Então, o medo, ele sensibiliza o sistema nervoso central e aí você vai ter várias alterações estruturais também. Esse foi um dos pontos que me fez, assim, confiar no movimento e voltar com a funcionalidade até mais rápido do que eu imaginava também. Outra informação que eu achei muito pertinente, assim, quando a gente estava fazendo o tratamento, quando estava em cada sessão, foi quando tu falou do nível de dor, assim, ó, Joel, vai piorar
para melhorar? Vai piorar tantas escalas para poder melhorar? O que é que tu pode falar assim, sobre essa questão do... Vai precisar se esforçar, algumas vezes vai sentir dor, mas depois vem a melhora. Porque o que acontecia era justamente isso. A gente fazia a sessão, eu saía bem com o movimento ali, mas saía com um pouco de dor, ficava com um dia de dor assim, mas depois melhorava tudo, melhorava a dor, melhorava o movimento e voltava aquela força do quadríceps, né? O que a gente tem de aceitável hoje na literatura é o seguinte, a gente tem uma escala de dor, né? A EVA, escala visual analógica, e você vai pontuar de 0 a 10. Sendo 0 dor nenhuma e 10 a pior dor do mundo. Mas a pior dor do mundo, ela se refere a uma dor e uma cirurgia sem anestesia, né? Vamos pensar assim. Então, quando a gente tem essa dor, ela pode aumentar 3 pontos. Até 3 pontos é aceitável. Não é aceitável, tipo, se você tem uma dor de 0 a 10, 3, ela pode chegar até 6, tá? Eu gosto de trabalhar com 5, com 2 pontos só, tá? Quanto menos dor, para mim, melhor. Mas em alguns casos a gente precisa um pouco mais de, principalmente nessas lesões de joelho, algumas coisas, você precisa um pouco de confronto, né? E aí você tem que entender que aquilo ali pode aumentar um pouco, mas ela não pode, por exemplo, permanecer esses 3 pontos ou piorar, né? Então a gente tem aí esse parâmetro, vamos dizer assim, né? De dor, para que a pessoa possa se autoavaliar, né? E entender um pouco que é normal. Né? Dor nem sempre é ruim, né? Como eu costumo dizer, né? Então ela serve de alerta, né? Muitas vezes. E aí a gente tem que só ficar monitorando esse alerta para ver se esse alerta é realmente uma dor que precisa de alerta, ou se, por exemplo, é uma dor crônica que não tem valor biológico, que não serve de alerta mais, né? A questão como eu sou profissional da educação física e facilitou a nossa conversa dentro da sessão, eu continuar com o exercício na academia. E aí foi muito bom conversar com você para poder, de uma forma da área da fisioterapia, associar com o treinamento da musculação, porque muitas vezes as pessoas, por medo ou desconhecimento, param com a própria musculação e só fazem a fisioterapia até liberar, né, da musculação. E o que acontecia eu associei o exercício da musculação, da atividade em si, com a fisioterapia, que melhorou assim, a recuperação. O que é que tu diz assim, sobre esse trabalho associado e as recomendações? A gente tem que entender o seguinte, que musculação está presente em tudo, né? Quando a gente fala em musculação, a gente não necessariamente pode ser com o peso do corpo, né? A gente pode ser sem carga, musculação é ação muscular. Então, eu não preciso pensar em Arnold Schwarzenegger, eu não preciso pensar em 500 quilos de agachamento, eu não preciso pensar nada disso. Eu posso simplesmente fazer uma ação muscular com a mão, enfim, usar alavanca, né? Eu tenho várias formas. Então a gente tem que pensar que o exercício resistido ele vai estar sempre presente, na maioria das vezes, em nossa reabilitação. Principalmente, vamos pensar em dor no joelho, ligamento, cruzado anterior, ruptura, artrose, dor anterior do joelho, tendinopatia. Tendinopatia, a gente sabe que hoje o procedimento a gente regenera esse tendão justamente com carga, né, para remodelar esse tendão, leva um certo tempo, tem algumas fases de tratamento, não é simples, da fisioterapia hoje a gente está meio que tentando achar uma solução para isso daí, mas não tem uma solução muito rápida, né? Tendinopatia ela requer, mas é justamente a carga que vai remodelar o tendão. Então a gente tem que entender que a musculação ela tem que fazer parte, e hoje vai fazer parte, e a gente vai ver aí muitas clínicas abrindo um espaço de wellness, né, de bem-estar, para que inserir a musculação justamente para reabilitação de lesão, né? Então, hoje é primordial e cabe ao educador físico aprender a lidar com esses pacientes com dor, né? E com lesão. Cada vez mais a gente vai precisar do exercício, mais da musculação. Não existe um exercício, vamos dizer, melhor ou pior para quem tem dor, né? Existem alguns critérios que você avalia e você percebe, por exemplo, precisa de força, e realmente você precisa de um pouco mais de carga para gerar adaptações. Mas exercício para quem tem dor crônica, a gente não tem nenhum que seja melhor ou pior, né? A gente tem o que o cara gosta de fazer. Então, você gosta de fazer crossfit? Então, vamos tentar adaptar o seu treino de crossfit para que você possa fazer. Quando você se recuperar da lesão, você tem vida longa, vamos dizer assim. Então, você vai fazer o que você quiser. Você gosta do pilates, vai fazer o pilates. Gosta de natação, vai fazer natação. Gosta de caminhar, pode caminhar, né?
mas a gente sabe que isso tudo é dentro de uma boa avaliação para você não correr risco com o seu paciente, né? Com o seu cliente. Ter o cuidado do profissional também, do paciente se comunicar, manter essa interação entre o profissional da educação física e fisioterapeuta e todos em comum, assim, né? Para poder ter uma boa conduta, uma boa reabilitação, uma boa manutenção, né? Vamos dizer assim. Isso, a gente tem que ter, todo tratamento de dor, ele tem que ser interdisciplinar, tá? Cada um dentro da sua fase, por exemplo, vamos pegar a reabilitação do joelho de uma ruptura de ligamento. Então, cada um vai ter sua fase. O profissional de educação física, ele vai ser imprescindível a partir do 3º, 4º mês, que é a parte que ele já vai ser liberado para cadeia aberta, para os exercícios mais, vamos dizer assim, mais funcionais, que requerem mais do fisioterapeuta sem muita restrição. E quando a gente fala em dor, aí a gente está falando de uma equipe realmente, né? A gente precisa de um médico da dor, a gente precisa de um psicólogo da dor, a gente precisa de um nutricionista, a gente precisa de um fisioterapeuta, a gente precisa de uma equipe realmente para tratar esse paciente. Se não for uma equipe, não vale muito a pena, porque senão um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra, é meio que você fica enxugando o gelo, um faz uma coisa, outro faz outra, um faz uma coisa, outro faz outra, né? Então, a gente precisa de uma equipe realmente para... Outra informação que eu vi também conversando contigo assim, foi sobre tempo de recuperação, assim, em média, até uma postagem tua também, que tu falou também sobre uma torção demora tantos dias para recuperação em média, dependendo dessa torção. A lesão já é diferente. O que é que tu pode falar mais sobre isso aí? A gente tem o que a gente chama de história natural da doença. Vamos pensar da lesão, certo? É o que eu costumo dizer para os pacientes, olha, você tem uma gripe e você vai levar em torno de 5 a 7 dias, que é o ciclo natural da virose, do vírus. Então, às vezes a gente tem esse ciclo, né? E a gente vê muito fisioterapeuta se engabando, dizendo, porque ela tinha uma hérnia extrusa e agora ela não tem mais. Eu tratei essa hérnia, levou 3, 4 meses, mas eu tratei e não tem mais. A gente sabe que a hérnia de disco regride. Quanto mais extrusa for, maior é a recuperação dela, né? Maior é a absorção de novo desse núcleo. O que a gente tem que fazer como fisioterapeuta é tentar acelerar esse processo, diminuir esse tempo natural de cura, né? Por exemplo, se eu tenho normalmente uma crise lombar, com 2 dias normalmente, você vai estar voltando a fazer suas atividades, com incômodo e tal, mas você vai voltar. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa justamente acertar esse time para que você reduza isso, né? Em 50%, 60% do tempo, para que não tenha recidiva, porque quando você trata essa lesão, é mais fácil você não ter essa recidiva, né? Então, não cronificar o problema. Mas lesão em si, todo mundo vai se curar, né? Vamos pensar assim, ninguém fica com a lesão para sempre sem um motivo, né? Então, a gente tem aí as dores agudas e as dores crônicas, né? Então, eu costumo dizer que a dor aguda, ela realmente serve para te ensinar alguma coisa, né? Eu machuquei, eu torci meu pé, eu não posso descarregar o peso, é normal. Uma situação adaptativa do problema é você não descarregar o peso. Já quando eu tenho um tempo natural da lesão, seria, vamos dizer assim, 15 dias, um mês, e eu passei 3, 4 meses com aquilo ali doendo, com um processo mal adaptativo, não tem mais lesão, o tecido já teve seu tempo de se restaurar, e eu não fiquei bom, aí realmente a gente tem um processo mal adaptativo. E aí realmente isso não ensina nada pra gente, não tem valor de alerta, de lesão, de dano, de nada, né? Então aí realmente a fisioterapia ela vai entrar com outros parâmetros, né? E aí entra o medo, aí entra a cinesiofobia, entra a hipervigilância, aí você tem que atuar nesse modelo de dor que é o modelo biopsicossocial, que vai ver o indivíduo como um todo, né? Mas a gente vê isso, as pessoas às vezes, e às vezes as intervenções que a gente faz, elas caem no mínimo efeito possível, né? Que a gente chama, né? O MCID, que é tipo, eu tenho uma escala de 0 a 100 e eu tenho 2 pontos de melhora, isso não significa nada. Então, quando eu estou tratando o meu paciente, eu preciso saber se realmente minha intervenção ela realmente funciona, né? Porque é o que a gente vê aí, as pessoas não ligando muito para a prática baseada em evidências, né? Que serve para ajudar a gente a tratar o paciente quanto antes.
né? Uhum. E diga aqui, quando o meu tratamento aí, o quão veloz foi, o quão eficiente foi, vamos dizer assim, né? Porque eu não imaginava, eu não tinha noção ainda do tempo de recuperação, mas a cada sessão, quando eu fazia, o nível de melhora era significativo. Assim, hoje, de soltar a muleta para voltar a andar normalmente, para depois voltar a correr, e ainda estou melhorando a minha corrida. Infelizmente, ainda não, eu estou parado com o ligamento cruzado total, eu estou impossibilitado de fazer mudança de direção pelo fato do meu nível de jogar futebol, que eu sou muito agressivo assim, para jogar futebol, enfim. Mas a melhora que eu tive, assim, outras pessoas que já sabiam da minha lesão, quando me viam andando, se surpreendiam, assim, né, pela velocidade de recuperação. E aí é onde entra essa questão que você falou aí agora, pela necessidade de estar avaliando, reavaliando, através de evidências, que é o que hoje a literatura mostra aí muita evidência quanto à recuperação, né, da área fisioterapêutica, quanto da área da educação física também. E a ideia aqui é justamente desmistificar o que as pessoas pensam sobre dor, sobre impossibilidade de ir para uma academia, ir para uma sessão de fisioterapia, porque está doendo, vai esperar passar, né? E aí a gente aqui está mostrando que isso não é para acontecer. É para você ir buscar a melhora junto com a dor, junto com o conhecimento de buscar um profissional adequado, perguntar. Uma das coisas que eu recomendo quando tem algum aluno meu que vai procurar um outro profissional é questionar, mas ir com informação já, e buscar informação, porque a literatura hoje está aí. Instagram, por exemplo, só para buscar, para poder conferir junto com o profissional. A partir daí, iniciar o melhor protocolo, né? É aquilo que eu falei, a boa avaliação vai te direcionar para o que você precisa, né? E aí quando a gente fez a avaliação, eu disse, a gente tem um grande problema aqui, que é essa inibição artrogênica por causa do edema, né, que formou dentro do joelho. É normal isso, né? É como as pessoas falam, eu fui fazer uma cirurgia de joelho, entrei com a perna desse tamanho forte e saí de lá sem músculo nenhum. No outro dia eu já não tinha mais nenhum músculo. O meu quadríceps já era uma papa. Então é normal isso, tá? Então a gente só tem que fazer o seguinte, lógico, se eu tenho um edema, o ideal é que a gente tente pirar logo esse edema, né? E ative logo esse quadríceps, fazer esse quadríceps funcionar. Porque um quadríceps fraco, ele é preditor de lesão também, né? E aí a gente vê as pessoas com dor no joelho, aquela dor que fala de condromalácia, né? Dor da cartilagem. Então, vai forçar as estruturas, outras estruturas, né? Então, quando você faz essa ativação, você está pensando justamente nisso, em devolver a função do quadríceps para que você possa devolver a função das atividades, né? E aí, dentro dessa avaliação, você vai prescrever os exercícios, né? A gente tem aí, em várias situações de dor patelofemoral, né, que a gente chama. Então, você tem algumas estruturas, algumas formas de você trabalhar, né? Essas estruturas, que é respeitando a angulação de segurança, né? Então, você tem a cadeia aberta, você tem a cadeia fechada, que é justamente o agachamento, o leg press, né? Então, você tem a angulação de segurança para que você possa fazer. Então, é o que eu falo. Eu canso de escutar dos colegas, assim, rapaz, eu tenho um aluno que ela é muito fresca, tudo dela dói, ela não consegue fazer nada e eu não consigo dar treino para ela, porque tudo que ela faz, ela dói. Então, o problema não está nela. Ela tem dor, ela tem algumas coisas que aconteceram que estão gerando essa dor, né? Agora, o problema está em você, que não sabe trabalhar com ela para que alivie os sintomas dela. Então, a gente tem que usar para modular essa dor, né? É como se fosse um remédio. Eu posso modular através do exercício a sua dor, né? E é o que basicamente eu faço hoje com o pessoal que eu trabalho ainda com aula, né? Vamos chamar assim de aula, mas não é uma aula, que é um caso mais específico, né? Não é de perda de peso, não é, mas devolver a condição para aquela pessoa se movimentar bem e entender que dor é normal, né? Assim, tipo, dor não é um bicho de sete cabeças, você tem que aprender a lidar com a sua dor. Agora, saber principalmente qual é a causa, né, dessa dor. Então, e aí, quando foi fazer esse seu tratamento, foi basicamente isso, né? A gente começou primeiro deitado, fazendo algumas ativações, né? Para depois, quando melhorasse um pouco a dor, melhorasse a função, a gente pudesse descarregar o peso,
né? E aí com a descarga de peso parcial, depois até chegar em pé e a gente conseguir fazer os agachamentos, senta, levanta e foi bom porque foi bem sucedido porque o paciente ajudou também, né? Ele fez a parte dele na academia. Então, ficou mais fácil. Ó, Moacir, mais alguma coisa para acrescentar aí para ajudar aqui nas pessoas que estão escutando aqui? Tem alguma coisa mais para falar? O que eu tenho para dizer é que fazer exercício é seguro para quem tem dor. É primeira linha de tratamento, tá? É lógico que não é uma dor, tipo, eu quebrei minha perna e aí eu vou fazer agachando, não é isso. Mas quem tem dor crônica, principalmente, o exercício ele é fundamental, né? Ele vai ter que fazer parte da sua rotina, tá? Quando a gente avalia o paciente, a gente tem que sempre ver o modelo biopsicossocial, que seria o quê? Seria o biológico, né? Que seria justamente os tecidos, a lesão em si, para ver se tem lesão, né? Tem muita gente com dor que não tem lesão. Então, não tem por que ter tanta precaução nos exercícios em relação à estrutura. O que vale é justamente essa parte de comportamento, né? Essa parte do psicológico que a gente fala, o medo de se movimentar, cinesiofobia, catastrofização, não posso mais me mexer, tudo piora, nunca mais eu vou conseguir andar, nunca mais eu vou conseguir fazer nada, né? Então, você tem que perder esse medo. E avaliar em qual dessas esferas ela está sendo mais atuante, né? A gente tem, como eu gosto de dar esse exemplo, que é a pessoa que perdeu um membro e ficou com dor. Então, onde é que eu vou tratar aquilo ali? Eu perdi minha perna e eu estou com dor na minha perna. Como que eu vou tratar esse paciente? Então, dor ela só acontece quando o cérebro entende que tem alguma ameaça e manda uma resposta como dor, como proteção. Então, a gente precisa entender melhor isso aí, esse mecanismo, para poder entender. Moacir, você está dizendo que dor então é psicológica, eu estou doido. Não. Dor é um processamento no cérebro que tem todos, né? E a gente tem que ver, por exemplo, você pega as pessoas com fibromialgia, elas não têm lesão. Elas têm dor no corpo, uma dor difusa, e é difícil trabalhar com essas pessoas. E a primeira linha é o exercício. Então, assim, de reabilitação. Então, a gente precisa melhorar esse nosso entendimento de dor para poder oferecer um melhor serviço e as pessoas terem menos dor, né? Porque é normal esses altos e baixos, né? A pessoa está muito bem, depois ela está muito mal. Está muito bem, está muito mal. Então, quando ela está bem, eu desço a carga. Quando ela está mal, então eu diminuo a carga. Então, ela não vai fazer exercício. Então, isso é ruim, né? Você tem que modular para ajustar esses sintomas, né? Para poder equalizar isso daí até que você possa progredir de novo. Então, dor é isso, é exercício. Sobre esses assuntos aí, o mestre Moacir tem um curso aí também, né? Fala sobre porque existem profissionais que vão estar assistindo aqui também e vão curtir assim, esse conteúdo que vai ajudar, mas aqui não tem como dar a informação toda. E aí, o mestre Moacir aí tem alguns cursos e vai estar em alguns locais também aí. Fala aí um pouquinho da tua agenda aí. Onde encontrar o Moacir? Esse ano eu tive algumas complicações aí de saúde do meu pai e tal, então eu dei uma segurada um pouco em alguns cursos, né? Mas a gente deve estar tendo um curso agora de neurociência da dor, provavelmente em outubro, tá? Só estou esperando definir a data, o local, me definir a data que ele tem disponível, né, a disponibilidade do horário, mas em outubro a gente vai ter o curso de neurociência da dor e estou planejando também um curso também de avaliação e prescrição de exercício em pacientes com dor crônica, né, para que a gente possa englobar mais esse pessoal aí da educação física junto com a fisioterapia, junto com todo mundo. Ambos os cursos eles são interdisciplinar, eles são multidisciplinar, pode ser de qualquer profissional de saúde, médico, já teve dentista, já teve todo mundo lá no curso, que é legal esse entendimento de dor. E estou planejando também algumas oficinas, né? Que é educação em dor, por exemplo, um workshop para você poder entender melhor o que é a dor e como trabalhar com esse paciente que tem dor, o que você vai dizer a ele para melhorar, por exemplo, ele perder o medo de fazer exercício, para que ele possa diminuir a catastrofização, a hipervigilância, tudo isso que é importante hoje, né? A gente sabe que essas pessoas com dor crônica, elas têm alterações demais, né? O sistema nervoso. Então a gente tem que acalmar esse sistema nervoso que está meio nervoso para poder ter os resultados que a gente espera. Show de bola. Moacir, brigadão aí pela riqueza de informações aí,
pela ajuda também. Obrigado quanto profissional aí pela minha recuperação, por eu estar pronto aqui para correr, pela ajuda da conversa que a gente teve em cada sessão para melhorar essa minha reabilitação e estar pronto de volta aí de novo para minha funcionalidade. Obrigado mesmo aí, eu tenho só a agradecer para você. Quero agradecer também o pessoal que está aqui presente aqui na live, que veio aqui e se comprometeu de estar ouvindo aí o mestre, para trazer bastante informação. Hoje em dia o Instagram está aí para isso, aí para a gente levar conteúdo para as pessoas e mostrar que exercício e dor e fisioterapia e profissional e trabalho multidisciplinar, trabalhando dessa forma, dessa maneira, de uma forma profissional e segura, buscando os profissionais renomeados e recomendados, com o know-how aí de conhecimento, vai encontrar o melhor resultado, com certeza aí. Obrigadão aí. Eu que agradeço estar aqui desenvolvendo um pouco esse conteúdo que é tão obscuro ainda para as pessoas, né? Todo mundo é muito preso ainda no modelo biométrico, né? De que eu tenho dor, eu tenho alguma coisa errada, ainda muito preso à imagem, ressonância. Eu tenho dor, eu vou fazer uma ressonância, eu estou com alguma coisa grave, né? E quando que dor pode ser por um processo de estresse pesado, ansiedade, depressão, isso tudo influencia muito, né? E a gente vê as pessoas cada vez mais com esses sintomas. Então, quem tem dor, fique calmo. Toda dor ela tem seu tempo de cura. Se não curar, procura um bom profissional para te ajudar, né? E também vai ter um meet de saúde e comportamento, né? Que vai ter dia 1º de setembro. Eu vou estar lá também fazendo uma palestra. Então a gente vai ter... Bom, enfim, quem quiser tá lá no Instagram, tá no meu Instagram. Entre em contato com o mestre aí, nas redes sociais, a gente vai dar as informações. Uhum. Mas valeu aí, meu moço. Valeu aí. Muito obrigado aí.